Muito bom dia a todos. Eu vou falar sobre impactos mundiais da automedicação, da prática cotidiana à ameaça global, com o nicho Ciências da Saúde. A automedicação é um fenômeno presente em todo o mundo e se tornou parte da rotina de milhões de pessoas. Embora pareça oferecer uma solução prática e imediata para sintomas comuns, essa prática esconde riscos que afetam não apenas o indivíduo, mas também a sociedade e o meio ambiente. A compreensão dos impactos da automedicação é essencial para a promoção da saúde e para a prevenção de doenças. A automedicação é prática comum no mundo, naturalizada por muitas culturas. Ou seja, ao redor do mundo, independente de onde a pessoa more, independente de quais forem as circunstâncias de habitação de cada pessoa, é cultural que todas esses cidadãos tenham consigo esse problema de automedicação, sendo que procuram alívio imediato para certas dores e muitas das vezes esse alívio imediato acaba que traz certos agravos para a saúde dessa pessoa que já está fazendo esse consumo. Seus impactos atingem a saúde pública, a economia e o meio ambiente. No caso da automedicação, ele atinge a saúde pública, já que ele pode gerar agravos na saúde da população de modo geral. No caso da economia, muitas pessoas não precisam de tais medicamentos, apenas acabam indo até drogarias ou hospitais, pegam medicações ou compram medicações e as pessoas que realmente precisam dessas medicações acabam ficando sem. E o meio ambiente, justamente porque a pessoa compra uma quantidade que ela não precisa de medicações, e com isso ela acaba prejudicando o meio ambiente, já que ela vai simplesmente jogar ele na rua ou vai fazer um descarte ilegal. Conceito entre alívio rápido e riscos invisíveis. A automedicação consiste no uso de medicamentos sem a devida orientação médica ou farmacêutica. Isso inclui tanto fármacos de venda livre quanto aqueles que exigem prescrição, mas são obtidos de forma irregular. Além do risco clínico, há uma falsa sensação de segurança que perpetua o consumo descontrolado. Uso de medicamentos sem prescrição ou acompanhamento profissional. Como eu disse, existe uma grande problemática, principalmente na parte da saúde pública, que é justamente a pessoa ir até a farmácia, ela vai, compra medicações, não tem uma doença específica, simplesmente tem um sintoma, então ele seria dispensado, a pessoa não receberia devidas orientações sobre como descartar, como armazenar ou como ingerir essa medicação, então ela pode acabar tendo sérios agravos justamente por causa dessa parte. Inclui desde analgésicos simples até antibióticos e psicotrópicos. Na parte dos analgésicos, muitas vezes as pessoas querem acabar com dores, acabam tomando analgésicos de maneira descontrolada, antibióticos do mesmo jeito. Um dos exemplos mais comuns é o uso descontrolado de bezetacil, psicotrópicos também, nem se fala. A prática está associada a fatores como dificuldades no acesso a consultas médicas, excesso de informação não supervisionadas em soluções rápidas. Tais elementos reforçam um ciclo de consumo imprudente que afeta pessoas de diferentes faixas etárias e níveis sociais. Falta de acesso a serviço de saúde e demora em consultas médicas. A falta de acesso em serviços de saúde e também a demora em consultas médicas faz com que as pessoas prefiram seguir o achismo e seguir opiniões alheias sobre como tratar certas doenças e acabam deixando de procurar profissionais que realmente poderiam fazer esse acompanhamento ou tratamento. Propaganda de internet e a cultura da cura rápida. Hoje em dia temos a internet como uma das principais problemáticas, principalmente nessa situação de automedicação, que muitas das vezes a internet prega de maneira errônea que nós devemos nos medicar com isso, aquilo, para tratar certas doenças que nem mesmo a própria internet pode nos explicar. A não ser, claro, que sejam profissionais nos passando orientações. Impactos clínicos do alívio imediato às complicações graves.
Automedicação pode causar reações adversas, intoxicações e mascarar sintomas de doenças graves. O uso inadequado de antibióticos, por exemplo, contribui fortemente para a resistência antimicrobiana. Problema reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma ameaça global que pode gerar milhões de mortes até 2050 se não for controlado. Aumenta o risco de intoxicações, reações adversas e diagnósticos tardios. A automedicação, como eu disse, ela muitas das vezes é acompanhada não de uma má orientação farmacêutica sobre como fazer o consumo dela. Então, nas vezes em que a pessoa não consome sozinha, então isso pode acabar gerando problemas como se auto-intoxicar, já que a pessoa não sabe se tem uma alergia ou não àquela medicação, reações adversas. A medicação já pode reagir para gente que toma, para pessoas que tomam muitas medicações ao mesmo tempo. Pode acontecer uma reação entre as duas e a pessoa apresentar vários sintomas a partir desse fato, e diagnósticos tardios porque ela vai simplesmente acabar mascarando certas doenças, e aí seria mais difícil de serem, como é que eu posso dizer? Seria mais difícil dessas doenças serem localizadas depois. Favorece a resistência antimicrobiana, ameaça mundial de saúde. Ela favorecendo a resistência antimicrobiana, o que acontece? Você toma uma medicação antimicrobiana em excesso e vai acabar acontecendo a famosa resistência medicamentosa do nosso corpo, já que ele vai se acostumar com uma medicação específica. Então, quando você tiver com problemas microbianos e precisar de um antimicrobiano, ele já não vai mais fazer efeito e você vai sofrer com problemas graves. Impactos sociais: sobrecarga, desigualdade e custos elevados. Além das complicações de saúde, a automedicação gera sobrecarga no sistema público, aumentando os custos hospitalares e prolongando tratamentos. Essa prática contribui para a desigualdade no acesso à saúde, pois os danos recaem mais fortemente sobre populações vulneráveis, que já enfrentam limitações de recursos, aumentam a demanda hospitalar, e os gastos com saúde pública afetam mais fortemente populações vulneráveis. Ou seja, na parte de aumento na demanda hospitalar e gastos com saúde, muitas das vezes as pessoas acabam tendo muitos efeitos colaterais devido à automedicação, então elas acabam indo parar lá no hospital, acaba que muitas das vezes é preciso ter um cuidado maior com as medicações que vão ser dadas à pessoa no ambiente hospitalar, justamente porque o corpo dela já está muito sobrecarregado com uma quantia grande de medicações. Então acaba que o tratamento acaba durando muito mais do que deveria, afeta fortemente populações vulneráveis. Uma população vulnerável ela tem pouco acesso a informações, pouco acesso a recursos, e também ela tende a ter pouco acesso pouco acesso de acompanhamento por parte de muitos profissionais. Impactos ambientais: resíduos que ultrapassam fronteiras. O descarte incorreto de medicamentos aliado ao armazenamento inadequado resulta em poluição de rios, solos e lençóis freáticos. Substâncias químicas encontradas em fármacos afetam a reprodução de espécies aquáticas, alteram ecossistemas e propagam genes de resistência bacteriana no ambiente, ampliando ainda mais os riscos à saúde humana. Descarte inadequado contamina solos, rios e lençóis freáticos. Fármacos alteram o ecossistema e propagam resistência antibacteriana. Descarte inadequado contamina solos, rios e lençóis freáticos. As medicações são feitas por vários compostos químicos como reguladores, como, por exemplo, são feitos com vários tipos de reguladores, então eles sendo descartados de maneira inadequada vão contaminar o solo e podem gerar uma série de efeitos graves. Fármacos alteram o ecossistema e propagam resistência bacteriana. Os fármacos, eles, usando aqui uma cadeia simples, os fármacos eles podem ser jogados no rio, seriam comidos pelos peixes e uma população local comeria esses peixes. Logo, esse antibacteriano que foi jogado lá no rio voltaria para nós e de uma certa forma ele voltaria mais alterado, poderia gerar problemas e entre outros. Estratégias de prevenção: educar, fiscalizar e conscientizar.
Enfrentar a automedicação exige uma combinação de ações, campanhas de conscientização, regulamentação da venda de medicamentos, incentivo ao descarte correto e fortalecimento das políticas de promoção de saúde. É fundamental capacitar a população para compreender os riscos e estimular o uso racional de fármacos. Investir em campanhas educativas e pontos de coleta de medicamentos seria muito bom, já que ajudaria na pessoa a fazer um descarte mais racional das medicações. Reforçar políticas de promoção da saúde e uso racional de fármacos seria prestar orientações para na população em geral sobre como ingerir, sobre como armazenar e também como descartar as medicações. Um desafio coletivo que exige ação integrada. A automedicação é um problema global que ultrapassa o campo individual e se estende para a coletividade e para o meio ambiente. Prevenir seus impactos significa estudar, fiscalizar e propor alternativas seguras de acesso à saúde. A mudança depende do esforço conjunto de governos, profissionais, instituições acadêmicas e da sociedade civil principalmente. A automedicação ultrapassa o âmbito individual e se torna global. Ela já atingiu níveis absurdos de globalização e a prevenção exige união entre governos, profissionais e sociedade. Ou seja, para combater a automedicação é necessário um trabalho em conjunto, não adianta ser apenas individual. Agradeço ao Congresso Internacional de Pesquisadores e Acadêmicos pela oportunidade de compartilhar conhecimento e fortalecer a troca científica.